Negar atendimento a um paciente que faz uso de tirzepatida paraguaia, isso é ético? É possível? Não é possível? Fere as regras que os médicos têm que seguir? Será que todo médico precisaria aprender sobre as tirzepatidas paraguaias e atender o seu paciente? Essa é uma discussão que a gente vê diariamente no grupo, pessoas chegando e falando para a gente que o médico se negou a atender, que foi expulso do consultório. E aí, hoje, a gente acorda aí com publicações e mais publicações nas redes sociais, inclusive de representantes de associações médicas com essa pauta. É ético ou não é ético? E para eu não falar disso sozinha, só vozes da minha mente, eu convidei o Marcelo Mitre, que é também um dos administradores do nosso grupo de WhatsApp, do grupo VIP, do canal. É um cara que está fazendo uso dessas medicações, estudioso, muito inteligente, muito coerente, para a gente bater papo e falar sobre isso, realmente fazer uma análise do que está acontecendo, uma análise dessa notícia, e assim a gente vai trazer essa conversa aqui para vocês acompanharem. Bem-vindo, Marcelo, obrigado por aceitar esse convite pleno, domingão, a gente aqui... Pois é, Gi, interrompi o meu churrasco hoje no domingo para vir falar sobre esse assunto, mas realmente saiu uma reportagem na Folha que foi uma coisa que chamou demais a atenção, né? A gente conversou sobre isso hoje cedo e a gente não pode deixar passar, a gente tem que falar sobre isso, sim. Então, Marcelo, a gente vê dia sim, dia também, lá no grupo, alguém falando que tem aí médico, que o médico expulsou, que o médico não quis conduzir o tratamento, que o médico mandou procurar outra pessoa. Até que tem chegado também, nessa última semana em particular, acho que teve umas 3 pessoas que comentaram que foram muito bem recebidos pelos médicos. Cara, é mais comum do que a gente imagina, médicos se negando a atender paciente. Essa reportagem da Folha foi incrível, porque a gente vê realmente que os médicos estão se negando a fazer isso e fazendo isso com, meio que com, olha, tudo bem, é ético também você se negar a atender, né? Não é muito curioso que um médico que faz ali um, um juramento de atender, de salvar vidas e tal, que seja ético ele se negar a atender um paciente? Pois é, Gil, eu estava olhando hoje, eu tive a curiosidade de buscar o juramento de Hipócrates, né? Que é o juramento que os médicos fazem. Muita gente brinca, fala que é o juramento de Hipócrates, mas é um texto do século V antes de Cristo, né? Então ele é muito antigo, vamos dizer assim, né? Ele usa termos da época e é uma coisa muito interessante de você analisar. Mas a gente entende que a ética médica ela tem que visar o paciente. O texto que a gente viu na Folha hoje, que eu imagino que ele vai ser divulgado aqui logo, logo, né? A gente vai dar uma olhada nesse texto juntos. Ele me traz a impressão de que o médico não está colocando a saúde do paciente em primeiro lugar, ele está colocando o sucesso próprio do médico sobre o tratamento ou ele conseguir fazer aquele tratamento da melhor maneira e o paciente está ficando de lado, né? Obviamente que eu estou falando isso pela visão do médico, né? Que é uma visão muito preconceituosa e muito errada do ponto de vista da qualidade das medicações, que é uma coisa que eu tenho certeza que a gente vai abordar também. Mas a pergunta que a gente faz é: uma pessoa que usa uma droga ilícita, o médico vai negar o tratamento para ela? Olha, você cheira cocaína, eu não vou te tratar. Você usa crack, eu não vou te tratar. Olha, você está bebendo álcool muito, além da conta, eu não vou te tratar porque você não pode fazer isso. Cabe ao médico escolher a vida do paciente primeiro, né, a liberdade do paciente em escolher a medicação que ele quer usar e como esse paciente encara as coisas ou no que ele acredita. Eles não entenderam ainda, eu não sei se eles não entenderam o tamanho que está esse universo de pacientes em uso das tirzepatidas paraguaias, se eles se negam a enxergar que isso está acontecendo, ou se eles realmente estão sentados em seus saberes, assim, né, sentados ali, falando, não, estou confortável aqui, não quero aprender mais nada. Eu não sei o que é. Tem muitas hipóteses na minha cabeça nesse momento que me levam a entender por que um médico se nega. Por sorte, eu vou falar da minha experiência, eu tive 2 médicas que me ouviram, entenderam e me deram suporte. Então, a minha endocrinologista, a gente começou o tratamento com a Monjaro, e eu fui muito clara para ela, alguns meses depois, que eu não teria condição de continuar o tratamento naquelas condições, e que eu iria para o Paraguai buscar. Ela levantou os riscos, me falou sobre os riscos e tudo mais, mas ela falou assim, mas é o seu tratamento, é o seu corpo.
Se você está disposta, nós vamos acompanhando aqui. Vamos fazendo exames, vamos vendo como vai respondendo, vamos vendo os colaterais e tudo mais. E à medida que ela viu os meus resultados, ela se dispôs a conhecer mais, a entender mais. E ela começava, inclusive, a me fazer perguntas. Onde que você comprou? Como que você fez? Como foi sua viagem? Para ela entender mais isso, porque cada vez mais estão chegando pessoas lá fazendo uso dessa medicação. Então, como eu vou para o Paraguai, busco minha medicação, ela queria poder falar disso com os pacientes, para que os pacientes pudessem também acessar a medicação de forma mais segura. Olha só, entende? Isso é um comprometimento com o paciente, é um atendimento humanizado. A minha médica de família, que me atende há anos, ela normalmente atende núcleos familiares, ela conhece o histórico daquelas pessoas e ela vê de perto o que a obesidade e a diabetes faz geracionalmente com as famílias. Então, ela foi aprendendo sobre isso. Num primeiro momento, ela é muito correta, muito certinha e tal. Então, assim, num primeiro momento, ela teve uma resistência sobre as tireohepatidas paraguaias. E ela se colocou numa situação de aprender sobre. Quando ela aprendeu sobre, ela ainda falou assim, eu preferiria que você tomasse a Monjaro, mas eu estou vendo os resultados do seu tratamento, vamos seguir. Eu acho que o que faz diferença é você estar saudável. Então, assim, se colocou numa situação de entender o que estava acontecendo. São 2 exemplos que eu tive muita sorte de encontrar no meu caminho, mas não é a maioria. Não é a maioria. A gente vê muitos casos de pessoas que encontram médicos que simplesmente se negam. Então, nessa reportagem da Folha, tem aqui vários médicos falando, e aí a gente vê situação de pessoas que estão à frente, inclusive, de associações se negando a fazer. Eu vou tentar colocar aqui para a gente ver essa reportagem juntos. Então, tá aqui, ó, a reportagem. Médicos se dividem entre acompanhar ou não pacientes que usam canetas emagrecedoras. Alguns temem a responsabilização por efeitos adversos. Outros defendem que o acompanhamento para reduzir danos. Eu entendo que eles podem só estar se protegendo também. Eu acho que é uma das hipóteses. Aí aqui o vídeo, eu não vou soltar o vídeo para a gente depois não ter complicação, que é um jornalista fazendo um resumo da matéria, né? Ele traz alguns exemplos, uma advogada aqui de 47 anos que o médico se negou a atendê-la. Olha a fala dela. Ele olhou para mim e falou, não imaginava você, uma advogada, usando uma substância proibida. O que a gente faz? Eu ligo para o 190 agora? Aí o endocrinologista se negou a acompanhar, falou que não acompanha pacientes em uso de medicamentos no Paraguai. Eu não sei mais quem é que ele está acompanhando, porque deve ter reduzido muito a carteira de pacientes que ele atende nesse momento. Aí a experiência está aqui dela, não é única, né? Tem muitos casos assim, eles trazem a foto das medicações que foram aquelas avaliadas naquele estudo lá da Unicamp, há semanas atrás, né? Então eles têm essa foto. E como é que eles colocam na legenda da foto, que talvez vocês não estejam conseguindo enxergar daí, ó. Canetas emagrecedoras do Paraguai, Tizedral, TG, Poleste, Zecloconec, que não possuem registro sanitário junto à Anvisa e são ilegais no Brasil. A única medicação que entra legalmente no Brasil hoje é a T36. Deixa eu já reforçar isso aqui, para não ter confusão. Todas as outras, se elas entrarem no Brasil, entram ilegalmente. Esse aqui eu achei maravilhoso. O endocrinologista Newton Dornelas, presidente da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, diz que acompanhar pacientes que utilizam canetas paraguaias pode transmitir a impressão de que o tratamento é respaldado pelo médico, além de expor o profissional a riscos éticos e legais. E aí a fala do Dr. Newton. Eu não acompanho pacientes que estejam usando medicamentos sem registro da Anvisa. Se essa for a escolha do paciente, peço que procure outro médico. Não me sinto confortável em assumir o acompanhamento de um tratamento com um produto cuja segurança não é garantida. Se houver alguma complicação, existe a responsabilidade médica sobre a conduta. E aí tem um outro nutrólogo aqui que fala a mesma coisa e tal. E aí, depois aqui mais embaixo, tem... esse Dr. Newton, ele fala assim, eu nunca vou deixar um paciente sem tratamento, mas também não vou deixar ele com tratamento que não é seguro. Primeira coisa que eu tenho que prezar é pela segurança dele. Eu prescreveria semaglutida. A gente consegue oferecer um tratamento adequado, com uma versão segura, regulada e cuja origem é conhecida. E aí tem uma fala muito boa aqui do Júlio Américo Batatinha, que é um outro médico, um outro profissional. E aí vai de encontro com o que você falou, Marcelo. Um médico que acompanha alguém com dependência química não vai prescrever a droga, mas isso não significa que ele vai deixar de acompanhar o paciente. O meu papel é oferecer alternativas para aquela demanda,
não simplesmente apontar o problema e deixar que ele resolva sozinho, diz o endocrinologista Júlio Américo Batatinha. Antes do uso havia uma demanda e possivelmente um sofrimento. A primeira coisa é acolher esse paciente, entender por que ele quis usar uma caneta paraguaia e qual objetivo ele busca. Então, ele fala que ele tenta sensibilizar os pacientes, que ele não vai prescrever as canetas, mas continua acompanhando, fazendo melhores orientações possíveis para identificar qualquer complicação. Aí tem uma outra endocrinologista que também, muito coerente, que fala que não acompanha a caneta irregular, ela acompanha o paciente. Se ele já chega usando a caneta paraguaia, eu tenho que continuar acompanhando. Eu vejo isso como estratégia de redução de danos. Acho que interromper esse acompanhamento só aumentaria os riscos. Olha, enquanto você estava lendo essa notícia, minha cabeça está fervilhando, né? Eu pensei tantas coisas aqui, mas eu sei que eu vou esquecer quase tudo. Mas algumas que me chamaram muita atenção, de acordo com o médico, o Dr. Newton, né, que você falou, canetas seguras são canetas que têm patente. Isso que me chamou a atenção, né? A caneta tem patente. E que tem registro na Anvisa. Que tem registro se não tiver registro na Anvisa, não é seguro. Então a gente precisa pensar, a gente precisa discutir muito aqui o que é segurança, o que traz segurança, como um fármaco é testado, como uma empresa pode trazer segurança para o paciente, e se isso que eles estão falando faz sentido ou não. A segunda coisa que me chamou muita atenção foi a questão da responsabilização, né? E aí teve um trecho da Folha de São Paulo, né? Inclusive a Folha de São Paulo já escolheu várias músicas do Fantástico, porque ela só está fazendo gol ultimamente. Foram várias, uma atrás da outra, assim, tá uma coisa, assim, é uma coincidência interessante, né? Mas a notícia da Folha de São Paulo diz assim: na interpretação do advogado Eduardo Tomasevicius, nossa, mas que nome, hein? Filho, professor de Direito da USP, Universidade de São Paulo, especialista em bioética, ainda que o médico não tenha vendido ou fornecido a caneta, o simples fato de acompanhar o paciente enquanto ele utiliza um medicamento sem registro pode ser suficiente para gerar responsabilização caso ocorra algum evento adverso. Aí ele diz: você não forneceu a caneta, mas deu uma recomendação, uma anuência, disse: pode usar que eu vou acompanhar. De alguma forma, você está dentro dessa relação de consumo, afirma com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E aí, como eu sou chato, como eu sou encardido, Gi, eu fui buscar o Código de Defesa do Consumidor no artigo 14, aqui na página do governo, ó. Quem quiser olhar, planalto.gov.br, você acha todo o Código do Consumidor lá. Então vamos lá, artigo 14. Fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição é uso, né, e riscos. E aí, vamos olhar aqui quais são as exceções, tá? Então, ele fala que o serviço defeituoso, o seu modo de fornecimento, e aí o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar. Então, vamos de novo, ó. Inciso 3º, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 1, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. 2, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, esse professor da USP, eu acho que ele precisava dar uma relidinha nos artigos que ele cita. Mas sabe o que está acontecendo? E, assim, é recorrente na Anvisa, nas associações e tal, são as meias-verdades. Eu falo muito disso aqui. Eles pegam meias-verdades. Então, assim, não é a verdade inteira. Eles pegam uma informação e aí eles só usam a narrativa, o recorte que eles querem sobre aquela informação. Eles não fazem uma análise contextual, mais complexa. É assim, eles pegam um trechinho daquela informação e falam: olha aqui, que nem eles batem muito toda vez na questão de que as medicações são ilegais, porque a única possibilidade de comercializar aqui dentro é se ela tiver registro. Só que a gente não está pedindo para comercializar. As farmácias não estão querendo vender as tirzepatidas paraguaias, a gente não está pedindo comercializar. A gente está pedindo para poder usar uma medicação em paz, indo buscar pela forma de importação. Olha que maravilha que agora a gente tem, inclusive, já sabe que existe uma possibilidade de fazer a importação via remessa expressa. Imagina quantas pessoas poderiam acessar as suas medicações e tomar com acompanhamento médico bem feito, né? Se não fosse essa força-tarefa da Anvisa, da mídia e das associações em construir um terrorismo sobre uma medicação que está revolucionando a saúde e a vida de tantas pessoas. O que me preocupa é porque eles vão falando, batendo tanto nessa tecla, que acaba ficando realmente como se fosse a única verdade. Eles pegam uma meia-verdade e acaba virando a verdade universal sobre a coisa.
e não é isso, né? Então, esse caso aí, por exemplo, ele pega um artigo, o artigo existe, fala isso, fala, mas o artigo também fala que a responsabilidade é do consumidor, que se encaixa muito bem nesse caso, nessa relação médico. Então, é tudo para botar terrorismo, para fazer com que os médicos sintam-se acuados em atender. Então, tem médico que está atendendo? Não, então a gente precisa botar uma pressão aqui para falar que eles não precisam atender, que eles vão ser respaldados se eles não atenderem, se eles forem denunciados por se negar a atender, eles vão ser respaldados. A gente está considerando que isso é um comportamento ético. Assim, não tem lógica nenhuma, né? Não tem lógica nenhuma. E ainda falando, mostrando do outro lado, fazendo ameaças, né, de que eles podem responder também por uma coisa que não faz sentido nenhuma. Até porque, outro dia você falou isso, eu estava em live, você fez esse comentário no chat, que é muito pertinente, que é que se realmente essas medicações fossem esse veneno que eles falam que é, né, esses laboratórios paraguaios fossem realmente esse muquifo que eles falam que é e tudo mais, a quantidade de pessoas que já teriam ido parar no hospital, na saúde pública, morrido, sei lá o quê, e a gente não vê. A gente vê milhares e milhares de pessoas recuperando saúde, emagrecendo, vendo seus exames todos melhorarem. É isso que a gente vê. A gente não vê essas pessoas indo parar no hospital mais, nem para os problemas que elas tinham antes. Quem dirá por conta da tirzepatida? E aí pode-se falar assim, mas é muito recente. Não, não é não. Porque tem muita gente que está mais de um ano já fazendo tratamento com essas medicações. Podemos ir além, Gi? Números, mas de 2018 até agora não chegou a uma centena de pessoas que que morreram por conta de uso de canetas, e a maioria é por pancreatite e por alguns outros problemas, sendo que pancreatite é um problema que é inerente justamente à falta de comida. Quando a pessoa faz uma dieta muito severa, ela pode ter pancreatite, inclusive em bariátricos é muito comum, tanto pancreatite quanto pedra na vesícula. Só que aí sim, isso vai de encontro com a pessoa que usa a medicação sem acompanhamento médico, porque ela faz um déficit calórico muito, muito severo, ela emagrece rápido demais e ela pode ter essas complicações. Então, é uma coisa muito engraçada. Uma coisa que eu conversei outro dia em algum dos grupos foi que se a Dinavisa fosse o órgão que a Anvisa pinta, a gente estaria vendo uma emergência sanitária gravíssima acontecendo no Paraguai, porque a Dinavisa regula não só a tirzepatida, ela regula todos os medicamentos que todos os 8 milhões de paraguaios tomam todos os dias. Então, se a Dinavisa fosse isso que eles falam que ela a gente estaria vendo uma crise sanitária gravíssima acontecendo no Paraguai e não é o que a gente está vendo. Não ia ter paraguaio vivo, não. Não. Então, você vê que coisa. E é importante que a gente ocupe esses espaços para debater, e não é para... até teve uma pessoa que me chamou no direct e me pediu, eu falei assim, cara, a gente não pode fazer terrorismo contra a Anvisa, porque a Anvisa também tem seus méritos. Aí eu falei para ele, eu concordo contigo, eu acho que a Anvisa tem muitos méritos. A gente já viu muita coisa acontecer no Brasil, porque a Anvisa botou à frente, fez, aconteceu e tal. Mas a gente precisa ser justo, e justo não é ser legal, justo não é ser bonzinho, justo é justo. E o que é justo nesse caso é que, no caso da tirzepatida, a Anvisa não está sendo coerente. Então, por que ela não está sendo coerente? Aí tem mais um monte de hipótese também para a gente levantar. E nós não somos os donos da razão aqui, a gente não tem informação, nossas informações são limitadas, né, ao conhecimento público e tudo mais. O que a gente faz é fazer uma análise mais ampla, uma análise mercadológica, uma análise de macropolítica. Então, obviamente, eu até falei esses dias sobre a questão da quebra de patente, é um problemão quebrar uma patente desse porte, é um problemão. É maravilhoso para nós, como pacientes, se a gente tivesse a quebra de patente aqui no Brasil, não só da tirzepatida, como de outros remédios, que são de alto custo. Porém, para o país, diplomaticamente, é um baita de um BO imenso. É um BO imenso se o Brasil entra nessa discussão da quebra de patente. A gente não pode ser infantil, né, nesse momento. A gente precisa ser adultos e analisar. Tem muita coisa envolvida. Agora, a gente está falando só de parar de bater numa Dinavisa, que é um órgão parceiro, que não faz sentido nenhum ficar demonizando a Dinavisa, não faz sentido nenhum ficar demonizando os laboratórios paraguaios, e fazer
uma informação mais honesta, vamos ser mais honestos, vamos então, olha, a gente não dá conta de coibir o contrabando. Perfeito, então aqui nós temos um problema. Aqui é que a gente tinha que olhar. O que a gente precisa fazer para diminuir contrabando? O que a gente precisa fazer para não deixar essas pessoas que estão em uso da medicação irem parar na mão de um traficante que antes vendia arma e droga e agora está vendendo medicação? Porque tem gente, claro que tem gente bacana, gente boa, que vai lá, compra 3 caixinhas, só vai tomar uma por 6 meses, vem e volta as 2 caixinhas, vende as 2 caixinhas para pagar seu tratamento. Eu acredito que tem essas pessoas. Não é dessas pessoas que a gente está falando, porque as pessoas são pouquíssimas, porque eles não conseguem controlar o contrabando, eles estão colocando todo mundo nesse mesmo barco, fazendo um terrorismo e jogando as pessoas para a mesma vala comum, que é de medicação falsificada, medicação contrabandeada, de que isso não chega obedecendo a cadeia de resfriamento, e a gente sabe que não é bem assim. A gente tem um grupo onde tem 1.000 pessoas, são 2 grupos já, no total a gente já tem aí mais de 1.000, acho que 1.300 pessoas nos 2 grupos. Caramba. Então, assim, 1.300 pessoas que fazem uso dessas medicações, a maioria que está ali é tirzepatida paraguaia, a gente tem semaglutida, Ozivy, tem Monjaro, tem pessoas que estão ali não fazendo uso de nenhuma, só aprendendo, a gente sabe que tem, mas é a minoria, não chega a 25%, 75% fazem uso das medicações paraguaias. E a gente colocou uma enquete agora semana passada, e eu tive mais de 250 votos. Nesses 250 votos, 185 desses votos falaram que essas pessoas falaram que fazem acompanhamento médico. Então, assim, de 250 votos que a gente teve, 70% fazem acompanhamento médico. Estão fazendo da melhor forma possível o tratamento, gente. Seguindo o que precisa ser seguido. E se essas pessoas começarem agora a perder o acompanhamento médico porque a gente está fazendo esse terrorismo com os médicos, sabe? Como é que a gente faz? A gente vai jogar essas pessoas também, além de eles já terem sido jogados na vala do contrabando, porque, tudo bem, nesse momento a gente tem uma medicação legal, mas a maioria não tem tempo hábil de se organizar e ir para o Paraguai buscar nessa janela. Então, muita gente acaba ficando na mão do contrabando. E aí, um grupo que poderia ser trazido para um acompanhamento médico, para fazer o melhor uso dessa medicação, e que começa todo mundo a ser jogado na vala do... Vai por conta própria. Vai por sua conta e risco. Olha, eu não quero te acompanhar. E aí você falou de uma questão sobre entender como é patente, como esses medicamentos são feitos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque bate-se muito na inconsistência de qualidade dessas medicações, bate-se muito em que esses medicamentos têm impureza. Até esses dias eu fiz um comentário num conteúdo que eu falei, eu gostaria de ver, manda, por favor, os testes que foram feitos. Onde que está essa informação, essa fonte de informação de que tem impurezas nas medicações paraguaias? Eu gostaria de ver, foi feita uma análise? Porque não foi, né? A gente não tem nenhuma análise técnica falando que essas medicações têm impureza, que não tem qualidade. Não tem. Ultimamente a própria Anvisa confirmou isso naquele processo civil que o advogado bariátrico está movendo, né? A Anvisa entrou nos autos do processo falando que não existem esses testes, que eles não foram feitos. São muitas coisas que a gente está conversando aqui, mas eu entendo que a falta de segurança vem de como a medicação é adquirida, tá? Vamos supor que você está na sua academia, chega um amigo ou chega um colega, uma pessoa que você conhece muito pouco, que você conhece de vista, e ele te oferece um Monjaro. Eu tenho um Monjaro aqui que a minha mãe usou e sobrou. Você não quer uma caixa? Você está comprando um Monjaro desconhecido, que você não sabe de onde veio, você não sabe se ele é genuíno, você não sabe se ele ficou refrigerado, você não sabe nada. Ele pode ser falsificado, ele pode ter sido adulterado, ele pode ter ficado quente por semanas. E isso eu estou falando do Monjaro. Então não tem a ver com
com a farmacêutica que produziu o remédio, mas sim em como você comprou esse remédio. Para mim, você ir até uma Droga Raia ou até uma Araújo, depende da região de cada um, e comprar uma droga e comprar um Monjaro numa farmácia, é tão seguro quanto você ir até uma farmácia Colômbia, uma farmácia Santa Rita, uma farmácia do Sul, uma farmácia Brasil em Cidade Oeste ou em Pedro Juan Cavalheiro e comprar uma medicação que é regulada pela Dinavisa. É a mesma coisa, você vai pegar ela fria, você vai colocar ela numa bolsa de frio e vai trazer. Então, a ilegalidade da medicação, ela vem porque tornaram isso ilegal. Não é uma coisa inerente à fabricação daquela medicação, porque os laboratórios paraguaios é uma coisa muito engraçada, né? Eu até outro dia coloquei fotos dos laboratórios, falou, olha, gente, os fundos de quintal estão aqui. E você olha, você olha as farmacêuticas, são farmacêuticas tão boas quanto qualquer outra. Elas são reguladas, a Dinavisa é um órgão sério, elas mandaram todos os testes que elas precisam mandar. A gente até pode, uma outra hora, falar sobre como esse medicamento é preparado, mas é um perfil de segurança, se não for igual o da Anvisa, a gente escuta muito, a Anvisa é muito mais restrita. Vamos supor que seja, vamos supor que a Anvisa seja um pouco mais restrita, que a Dinavisa seja um pouco mais liberal nesse sentido. Ainda assim, a gente vai falar de risco-benefício para um paciente que está com colesterol alto, com a pressão estourando, com a diabetes descontrolada, esse risco-benefício não vale para ele, porque a Dinavisa é um pouco menos restrita que a Anvisa. Então, é uma coisa muito estranha isso que acontece, a maneira com que eles pintam. Mas, para mim, até que se prove o contrário, até que me mostrem laudos mostrando, olha, essas medicações paraguaias não têm qualidade, elas estão contaminadas, a gente tem que partir do princípio de que elas são tão boas quanto as nossas aqui do Brasil, não só tisepatida, mas qualquer medicação comprada numa farmácia regulada do Paraguai. E aí eu fico pensando, é porque é o Paraguai, né? Porque a gente criou esse mito de que as coisas no Paraguai são ruins. Tanto é muita que... xenofobia. Pois é, muito mesmo. Então, assim, se a gente estivesse indo buscar na Noruega, ninguém estava falando disso. Se estivesse indo buscar na Alemanha, nos Estados Unidos mesmo, entendeu? Ninguém estava falando disso. Não tinha essa discussão. Então, só demonstra mesmo que é um preconceito e um desconhecimento sobre o mercado paraguaio. Exato, e a questão é como você compra. É óbvio, gente, que se você compra uma medicação da sua cabeleireira, você está correndo um risco, né? Se você compra uma medicação que você viu alguém com um post no Instagram falando eu envio para todo o Brasil, e a gente sabe que é uma medicação que tem que ser mantida em cadeia de frio, mas a gente discute isso o tempo todo no grupo, né? São pessoas que compram de fornecedores, e a gente explica que eles estão correndo risco, algumas pessoas entendem, outras ficam bravas, mas o risco ele está na forma como ela foi comprada, e não de onde ela foi fabricada. Isso é uma coisa que foi ficando, conforme a gente foi se inserindo nesse mundo da tisepatida, isso aí foi ficando cada vez mais claro. A questão é a patente, né? E aí, voltando até um pouco no que você falou sobre a patente, Gi, eu entendo que a quebra de patente é uma virada de mesa. Porque o que acontece? A Lilly, ela veio até o Brasil, ela investiu no Brasil, ela fez a fábrica dela, ela fez os testes. A gente tem que entender que não é só o teste da tisepatida. Para cada tisepatida, existiram dezenas de outros medicamentos que foram testados, que houve um investimento e eles não foram para frente. Então, a gente entende que a farmacêutica precisa recuperar o investimento dela, e isso tudo foi combinado, isso tudo está ok. A gente não pode virar a mesa e falar, olha, agora a gente vai quebrar essa patente porque o remédio está caro. A Lilly fez a parte dela, agora o Brasil faz a dele. Só que todo país tem uma escolha. Né? O Brasil fez a escolha dele, que foi receber investimentos das farmacêuticas, aceitar essas patentes e receber esses investimentos que fomentaram muito a economia nacional, tá tudo certo. O Paraguai fez outra escolha. O Paraguai fez a escolha de não receber esses investimentos, dessas farmacêuticas não estarem lá, mas eles, por outro lado, não têm patente. Da mesma forma que a gente está virando a mesa, se a gente quebra a patente aqui, a Lilly está virando a mesa quando ela quer virar a lei de ponta cabeça para não deixar o brasileiro exercer o direito civil dele e o direito constitucional dele de buscar saúde em outro país. Se o remédio é regulado lá, e você tem indicação médica, tem receita, você está buscando da maneira certa, eles não podem criminalizar isso. Isso é uma coisa que é muito absurda e é uma quebra também, eu diria que é uma quebra de contrato. Com certeza, uma quebra de contrato. Olha, a gente estava falando das farmacêuticas paraguaias, né, e o pessoal se confunde muito com essa questão dos peptídeos, de como eles são feitos, como que é esse processo. O que acontece é que todas essas tisepatidas liofilizadas, né, esses pós de tisepatida, eles vêm da China e eles são produzidos lá. Na realidade, 70%, mais ou menos, né, 70% dos IFAs, que são os insumos farmacêuticos do mundo, vem da China.
Então, a própria Lilly, no começo do Mounjaro, ela fabricou na China numa farmacêutica que chama WuXi, e isso tudo vem de lá. Então, esses insumos, eles chegam nas farmacêuticas paraguaias, eles são analisados, como uma farmacêutica compra, como ela tem a regulação da Anvisa, como ela é um órgão muito grande, esses medicamentos, né, esses insumos farmacêuticos, eles chegam com certificado de origem, eles chegam com certificado de boas práticas lá da China. E aí, quando eles chegam nessas farmacêuticas, eles são testados, eles passam por vários processos de análise da molécula, da estabilidade da molécula, de contaminação, de pureza, de tudo isso. E aí eles passam por quarentena, depois eles vão ser diluídos em ambiente industrial, com centrífugas especializadas para isso, próprias para isso. Depois de diluídos, eles são novamente testados, né, a concentração, a pureza, tudo isso, e aí eles passam por uma quarentena, rotulagem, e estão prontos para comercialização, sempre mantendo a cadeia de frio. Então, a gente vê que é um processo que até mais seguro do que você comprar numa farmácia de manipulação no Brasil. No entanto, a farmácia de manipulação no Brasil você pode comprar. E o processo é parecido. A farmácia de manipulação recebe esse IFA liofilizado e dilui e te entrega. Só que eles não têm o mesmo aparato das farmacêuticas paraguaias. Essa é uma questão puramente de lei, não é uma questão de segurança ou de manuseio ou de nada disso. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente sempre fala também lá no grupo, e é importante a gente bater, que você precisa entender o processo, estudar sobre o que você vai consumir, de quais são as formas, quais são as possibilidades, quais são as outras possibilidades, né, para além da tirosidapatida. Então, a gente tem, sim, hoje no Brasil a semaglutida, que está com o preço caindo, mês a mês, assim, a gente está vendo baixa de preço. Agora foram aprovadas mais 5 marcas, que ainda não chegaram nas farmácias, mas chegarão muito em breve. Então, a gente vai ver realmente uma mudança acontecendo no Brasil com a semaglutida, facilitando para que mais e mais pessoas acessem a medicação. Mas fato é que a semaglutida, ela tem uma tolerabilidade que muitas pessoas não acabam não se adaptando. Então, para essas pessoas, a gente entender quais são as possibilidades de dar continuidade no seu tratamento com uma tiroidopatida é maravilhoso. Não dá para a gente voltar atrás nisso. E aí as pessoas estão, mesmo quem tem intolerância à semaglutida, de repente ela vai para uma tiroidopatida e ela vê uma evolução mais rápida no seu tratamento, ela vê diferenças nos colaterais. Assim, não tem volta. Ela precisa entender quais são as formas e buscar da melhor forma possível a sua medicação, né? Seja via bagagem acompanhada indo ao Paraguai para trazer sua medicação dentro de uma janela de oportunidade, porque hoje a gente tem que falar disso, né? Janela de oportunidade, porque a Anvisa vem bloqueando, proibindo medicação por medicação. Mas sim, tem um caminho para comprar de forma legal. Então, você que está trazendo essa medicação, está comprando no mercado paralelo, você sabe como essa medicação está sendo transportada? Você tem como garantir isso? Se você tiver como saber em que condições essa medicação foi transportada e tal, tudo bem, é um caminho. Não estou aqui para julgar ninguém, já falei disso muitas vezes, mas a gente precisa trazer os riscos mesmo, apontar os riscos, para que você consiga fazer escolhas conscientes. Você não vai estar tomando uma medicação que você não sabe nada sobre ela. Se você optou por tomar uma medicação que não sabe nada sobre ela, inclusive você está consciente disso. Porque não quero nem saber, eu só quero a medicação. Beleza? Então, você está consciente, inclusive, que você não quis saber. Mas é importante que a gente faça isso para... Eu acompanho o doutor Batatinha lá, eu achei maravilhoso o sobrenome dele, o doutor Batatinha, que ele fala, e a outra endocrinologista também, que o paciente precisa tomar consciência, melhorar, buscar saúde, e a endocrinologista... Meu Deus, deixa eu pegar o nome dela, porque eu não vou ser injusta de não citar a única mulher da reportagem, e que foi maravilhosa também. A endocrinologista Carolina Janowski, professora associada da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, onde ela fala que ela não acompanha a caneta, ela acompanha o paciente. Esses dois médicos aqui dessa reportagem, eles falam sobre isso, sobre redução de danos. E redução de danos é realmente acompanhar esse paciente. É conseguir apoiá-lo, é conseguir fazer com que ele tome decisões corretas, é que ele levantar, inclusive, esse questionamento. Meu caro, como você está comprando essa tirosidapatida? De onde está vindo? O que você acha, então, de fazer uma importação por remessa expressa, se você não pode ir até o Paraguai buscar? É uma possibilidade.
É uma possibilidade. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas tomem consciência das possibilidades e que façam melhor uso dessa medicação. Acho que a redução de danos, Marcelo, é o caminho. Nesse momento, que a gente não tem medicações, praticamente a gente tem uma marca que pode ser proibida a qualquer momento. A gente tem dezenas de milhares, se não centenas de milhares, se não milhões, porque é impossível do jeito que está hoje, o número real de quantas pessoas estão em uso dessa medicação. Quem está fazendo acompanhamento médico hoje tem sorte, porque tem muita gente que não consegue fazer acompanhamento médico, porque os médicos estão se negando a fazer esse atendimento. Eu acho que toda vez que o interesse ele sai do paciente e ele parte para outras coisas, que sejam interesses comerciais ou de qualquer outra natureza, a reação ela é muito ruim, né? Então, a gente teve uma proibição muito infundada, nesse caso das X-hepatidas paraguaias, e o que acontece é exatamente o que você estava falando sobre a Anvisa. A Anvisa é um órgão muito necessário, ela regula toda a segurança que a gente tem de cosméticos, alimentos, medicamentos, e é um órgão que sempre foi muito sério, ela sempre fez um trabalho muito bom, e se a gente perde uma Anvisa por falta de confiança ou por qualquer questão que seja uma questão política ou outras, a gente vai ficar num lugar muito perigoso, né? A população, a sociedade brasileira vai estar num lugar muito perigoso. Mas essas proibições infundadas, elas vão trazer esse tipo de consequência. As pessoas param de acreditar na segurança, elas param de acreditar em tudo que é recomendado pela Anvisa e elas começam a achar que o medicamento que elas compram de uma pessoa desconhecida é bom. E aí existe uma inversão, a Anvisa é ruim, o fornecedor é bom. A gente vê, gente, em posts na internet, quantas pessoas falam que Deus abençoe o meu fornecedor, que Deus proteja o meu fornecedor, a gente vê isso o tempo todo. E o que a gente defende não é isso, a gente não defende um vale-tudo, porque um vale-tudo é muito perigoso. O que a gente defende é um melhor acesso, né? Mas mesmo tendo um melhor acesso, algumas pessoas podem não conseguir esse acesso. E o que seria um melhor acesso? Existe essa questão da importação legal, que a gente está falando, que é uma coisa muito interessante, que pode ser uma possibilidade, a gente vai ainda descobrir quão boa ela é, e se ela realmente vai persistir, mas seria maravilhoso a gente ter esse tipo de opção, mas a gente tem a opção de buscar nossa medicação no Paraguai. Então, é um acesso melhor? É um acesso que possibilita muito mais gente de se tratar? Mas isso não significa que todos vão ter esse acesso. Então, algumas pessoas realmente não vão poder usar a X-hepatida, e aí elas acham que porque a Anvisa está proibindo tudo, que tá ok elas pegarem isso de qualquer jeito. E aí a gente cai nessa questão das falsificações, na questão de medicações que são transportadas sem seguir o acondicionamento correto, sem saber a origem. E isso é um prato cheio aí o pessoal sempre coloca tudo no mesmo balaio e faz a meia-verdade que a gente falou. Mas não é isso que a gente defende. E a gente fala muito para o pessoal, gente, se você nunca tomou semaglutida e você não pode ir buscar a sua X-hepatida, tente. A semaglutida é um medicamento muito bom, ela funciona para muita gente. Para algumas pessoas não funciona. Para mim, infelizmente, não funcionou. Mas para muita gente ela vai ser ok. E ela vai funcionar assim e é realmente uma opção que vai ficar cada vez mais acessível. A questão toda eu acho que são as proibições, né, Gi? A gente viu explodir consumo de peptídeos proibidos, até de anabolizantes, né, de substâncias que são essas sim são desconhecidas, de retatrutida, que ainda não foi lançada, e de tisepatidas underground, que não são reguladas no Paraguai, e a gente viu esse consumo explodir porque o pessoal também começou a confundir. Como está tudo proibido, então são todos semelhantes. E, na verdade, não são, não. Isso é importante mesmo a gente pontuar, Marcelo, porque tem diferença entre você comprar uma medicação underground de uma medicação aprovada pela Dinavisa. As medicações underground, apesar delas terem caixinha bonitinha, bandeirinha não sei da onde, porque aí eles querem dizer que elas não são paraguaias, mas elas não são de lugar nenhum, elas são da mesma forma, vem da China, vai parar em algum galpão, e ali é misturada, e é vendida, envasada e vendida. Em que condições? Não sabemos. A verdade é essa, nós não sabemos. Pode ser que elas sejam excelentes, inclusive. Mas a gente sabe? Não. Existe algum controle de qualidade que a gente pode mensurar, que foi fiscalizado em algum momento? Não. Essas empresas não existem, essas farmacêuticas são todas fake, você vai ver, é tudo feito por IA, o site, tá, mas tem site, mas, gente, botar um site no ar, tá tudo certo, qualquer um bota um site no ar, que a gente vê muito isso. Eu tenho um amigo que está tomando e está sendo maravilhoso, que bom, ainda bem, seria péssimo que você me falasse que seu amigo morreu tomando uma underground. Aí a gente ia ficar muito chateado por essa perda. Mas fato é que você precisa ir para uma underground. Uma underground não quer dizer
Nada, assim, ela é uma medicação que não tem regulação nenhuma. Então, é sobre esse tipo de coisa que a gente precisaria falar. Só que se a gente, enquanto a gente fica colocando tudo no mesmo balaio, a gente não consegue diferenciar. As pessoas não conseguem saber o que é uma underground do que não é. As pessoas não fazem ideia. E aí vem a mídia, e vem a Anvisa, e vem as associações, e falam tudo, colocam todas as medicações no mesmo balaio. É isso que acontece, é muita desinformação. Aí a pessoa que poderia fazer uso de uma medicação boa, que passou por um controle de qualidade, feita num ambiente esterilizado, bonitinho, está comprando um negócio lá que, sei lá, que foi feito no meio do xixi de rato. É sobre isso que a gente precisa falar, só que enquanto a gente fica tentando demonizar todas as tirzepatidas paraguaias, a gente não interrompe o tratamento de ninguém, a gente não facilita a vida de quem está usando, a gente não vai gerar mais saúde para essas pessoas, a gente só joga todo mundo na vala comum do contrabando, falsificação e problema. A pessoa vai ser criminalizada, ela começa a ser olhada, inclusive por esses médicos, como na reportagem fala, vou chamar um 90, vou ligar um 90 agora para chamar a polícia para você. Olha isso, que coisa absurda. Mas eu acho que essa questão toda, essa falta de medo dos undergrounds e dessas medicações vem justamente do descrédito que a Anvisa está fomentando na população brasileira. Se a Anvisa proíbe, é bom, né? Tem gente que fala isso. E não é, gente. A Anvisa é um órgão muito sério. A Anvisa ela fez um trabalho fenomenal na época do Covid. A gente tem um sistema de saúde no Brasil que ele tem os seus problemas, tem as suas mazelas, mas ele é um sistema muito sólido e que ele é exemplo para o mundo inteiro. Então, é uma pena e é muito perigoso a gente ver a Anvisa nesse lugar que ela se encontra hoje. Isso é um perigo muito grande. Agora, se eles demonizam a Dinavisa, do jeito que eles demonizam, fala a Dinavisa não vale nada, então, e a pessoa fala, eu não posso comprar Monjaro, então eu vou para o Paraguai e vou comprar qualquer coisa. Então, eu acho que vem disso, vem primeiro do descrédito da Anvisa, vem desse ataque incessante na Dinavisa, que também não se defende, eu acho que aí já entra uma questão de países, né, uma questão diplomática, e a gente está vendo, então, essa coisa, explodindo o consumo de substâncias proibidas, né? Aí sim, substâncias proibidas que eu falo não são as tirzepatidas, tá, gente? São os peptídeos, as tirzepatidas undergrounds, a retatrutida, né? Retatrutida entre aspas, porque a gente não sabe o que é. Então, é isso que a gente está vendo acontecer. Até anabolizantes a gente está vendo crescer o consumo. Mas, Marcelo, você outro dia fez um comentário comigo sobre isso, eu não sei se a gente no off, se foi no grupo, que é reflexo também do quê? A pessoa começa a comprar de um fornecedor. Uhum. Esse fornecedor começa a mandar para ela um menu de coisa que ele tem ali. Aí ele fala assim, olha, isso aqui é para recuperar a pele, o seu cabelo está caindo, então você tem que tomar esse peptídeo aqui. Olha, esse outro aqui é a lipoaspiração sem cirurgia, ele vai queimar a gordura da barriga. Olha, esse aqui vai não sei o quê, esse aqui vai recuperar seu joelho, esse daqui vai fazer você tomar, você crescer, ganhar massa muscular. Então ele começa a oferecer um cardápio de coisas e que a maioria de nós, meu querido, nem não faz ideia o que é regulado, o que não é regulado. Começa a crescer um mercado todo informal, que isso sim é um problema de saúde pública, porque pode Uhum. ser sim que essas pessoas estejam usando coisas que não fazem ideia do que são, hormônio desreguladamente, sem orientação médica, porque tem muito hormônio que é bom, a pessoa precisa fazer reposição mesmo, mas fazer isso, o hormônio é reposição feita com um acompanhamento médico, não é deixa eu ver, o vento tá para cá, acho que é 2 mg que eu tenho que tomar. Não é assim, não pode ser dessa forma. Não. E aí, quando a gente joga todo mundo para o mercado paralelo, é isso que acontece. Tá chegando no WhatsApp da pessoa, um cardápiozão bonitão lá, assim, ó. Eu já te mando isso, eu tô te mandando essa tirzepatida, eu já aproveito e já mando esse outro aqui para você. Tem mais 2 aqui, 2 peptídeos que você vai tomar, que nunca foi testado em ninguém. Agora ainda teve aprovação do FDA. Dá um vídeo só para falar de peptídeo de novo. Tem que fazer outro vídeo, né, Marcelo? Atualizar aquele vídeo de peptídeo para com uma qualidade melhor do áudio. Então, é uma dinâmica, Gi, que é muito simples de você imaginar. Se você fizer um exercício de imaginação, você vê isso acontecendo perfeitamente. Eu sou um paciente, né? Eu estou em 2025 ainda, tá? Eu sou um paciente, eu vi o canal da Gibetim, eu estou fazendo tratamento com o Monjaro, só que eu subi para a dose de 7,5 eu não consigo mais pagar. Não consigo mais, porque eu vou ter que tirar comida da minha mesa para continuar o tratamento. Eu já saí de uma classe de risco, porque eu já perdi aí uns 15 quilos, mas eu ainda preciso perder mais 30.
certo? E aí eu vejo, não, tem essa possibilidade de eu ir buscar no Paraguai. Ok, eu saio daqui, vejo como eu tenho que fazer, peço a receita para o meu médico, marco o meu avião, vou para o Paraguai. Vou em Cidade do Oeste, vou numa farmácia Colômbia, numa farmácia Santa Rita, numa farmácia Brasil, né? Tem outras aí, Farma 10, tem várias. Vou numa farmácia regulada, compro as minhas 3 ampolas, coloco no gelo, trago, continuo meu tratamento. E aí eu perco mais 15 quilos. Quando chego nos 15 quilos, a Anvisa chega e proíbe. Não vamos entrar nessa seara, senão vai ficar muito comprido. Mas então a Anvisa vem e proíbe. O que vai acontecer? Eu vou parar o meu tratamento? Eu vou voltar a ficar doente? Eu vou voltar a perder a esperança de ver os meus filhos crescerem? Eu vou perder a esperança de brincar com os meus netos? Eu vou voltar a tomar insulina? Eu vou voltar a ter pressão alta? Né? Foi você que falou isso, foi uma coisa que me tocou muito. A escolha da pessoa é comprar a medicação do jeito que dá ou voltar para a doença. Gente, a gente não vai voltar para a doença. Então, quando acontece isso, o que acontece? Eu vou para o fornecedor, porque eu não posso mais ir buscar, eu não quero atravessar a fronteira, eu tenho medo, falam que vão me prender, que vai acontecer isso e aquilo com outro, se eu for lá e buscar uma ampola da minha medicação. Então, ok. Quando eu vou para o fornecedor, a Anvisa, ela me tirou da farmácia Santa Rita, ela me tirou da farmácia Colômbia, ela me tirou da Farma 10, ela me tirou da farmácia Brasil e ela me jogou para o fornecedor. Quando eu chego no fornecedor, eu falo, olha, eu preciso de tisepatida. Olha, tem uma cesta de produtos aqui. Então, você tem a tisepatida, você tem aqui um peptido Wolverine para suas articulações, você tem um MOTC para você ganhar músculo, você tem um GHKCU para sua pele não ficar flácida, e ele vai te jogando. E aí você compra, e eles vendem isso como se fosse vitamina. E aí sim, aí você entrou nos medicamentos que não são regulados no Paraguai, que a Dinavisa não está te protegendo desses medicamentos. Você está entrando numa coisa que você não sabe o que é, você não sabe nem se o que está falando no rótulo é o que tem ali. Então, a gente viu que o contrabando explodiu esse ano, em muitas vezes, quase 10 vezes, e é muito simples de entender por quê que o contrabando explodiu desse jeito. Agora, eu falo que a verdade ela se impõe. Não adianta ficarem fazendo terrorismo e ficarem fazendo reportagens e ficarem falando que é isso, que é aquilo, porque as pessoas estão sentindo na pele. Você vê nos comentários: ah, eu emagreci 30 quilos, saí da insulina, eu saí do remédio de pressão, eu recuperei a minha vida, eu ganhei mobilidade, eu estava na cadeira de rodas e agora eu ando. Eu vi o caso de um obeso que está no Instagram, que ele era um obeso que estava de cama, ele estava acamado, ele tinha 270 quilos. Ele tinha 270 quilos e ele emagreceu com tisepatida do Paraguai. E ele agora tá andando, ele nasceu novamente. E você vai falar para essas pessoas que isso é uma coisa que vai matá-las? Não, o que estava matando era doença, gente. Então, é uma coisa muito triste isso que está acontecendo, né, Gil? Tudo que a gente quer é ir buscar o nosso medicamento com segurança e dignidade, é só isso. É isso, Marcelo. Acho que essa é uma excelente fala para a gente encerrar por aqui. E poder ir buscar o nosso medicamento com dignidade, com segurança, sem correr o risco de ser interpelado ali pela polícia e ser tratado como um traficante, porque está com 3 caixinhas de medicação para dar continuidade no seu tratamento na mala, né? É isso, meu caro. Vamos seguir. Acho que essa luta, ela ainda vai ter, a gente não vai ser fácil. Não vemos ainda no horizonte um fim, né? Nós estamos aí, né? Acho que a gente não pode desistir. Ninguém vai voltar para a doença, isso é fato. As pessoas não vão voltar para a doença. Se os médicos pararem de nos atender, nós vamos continuar procurando outros médicos que têm um pouco mais de humanidade, estejam dispostos a nos atender. E assim a gente sai fazendo tratamento, mas voltar para a doença, voltar para aquele lugar de dor e sofrimento, né? Não vai acontecer, isso é fato. Sigamos juntos, né? Porque juntos fica mais fácil. A gente vai continuar acompanhando o que está acontecendo nesse universo, vamos acompanhar o que vem aí da Anvisa. Aqui nesse segundo semestre teremos ainda muita coisa sendo discutida, época de eleição, então a gente precisa ficar atento para ver o que os nossos candidatos vão falar sobre isso, se é que vão falar, mas se você tiver a oportunidade de encontrar candidatos aí a deputado estadual, a deputado federal, na rua, que venham pedir seu voto, nos eventos que venham pedir seu voto, acho que você tem que perguntar para ele o que ele pensa sobre isso e o que ele pretende fazer. E se ele já assinou o pedido lá junto de quebra de patente, se ele já assinou o pedido para a Anvisa voltar atrás na questão da proibição do uso próprio. Então, faça isso. Acho que essa é uma forma também da gente se manter ativos e fazer boas escolhas, porque não é só presidente, a gente tem que eleger legislativo. Quem faz as leis, né, o legisla,
né? Então, são os deputados estaduais que operam no nosso estado, os deputados federais que operam aí pela federação. Então, esses também são extremamente importantes, tá bom? É isso, meu querido. Muito obrigada. Quero te agradecer. Domingão, te liberar para o churrasco. Vai para o seu churrasco, bater proteína. Churrasco é bom para bater proteína, né, Marcelo? Ah, é uma Facilita. maravilha. Vai para o seu churrasco e a gente volta por aqui. Obrigada você que ficou com a gente até aqui nesse final. Antes de sair, deixa seu like, deixa seu comentário. É muito importante que essa comunidade vai crescendo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo VIP e tudo mais, tem no link no descritivo do vídeo para você entrar nos grupos. O grupo VIP está lotadaço, então todo dia alguém sai, quando alguém sai a gente coloca outro no lugar, porque tem lá uma lista de espera de pessoas que estão aguardando para entrar, mas tem um grupo de informação, que esse é um grupo mais quietinho, que a gente só vai colocando os links de notícia, informação, eu abro ele uma vez por semana para tirar dúvidas e tudo mais, mas ali também já é um caminho para você, no seu celular, no WhatsApp, receber informação sobre o que está acontecendo nesse universo dos análogos de GLP-1. E vamos juntos, seguimos por aqui. Obrigada, Marcelo. Beijo a todos, eu que agradeço, sempre um prazer.